Senhor presidente, senhora vereadores, senhores vereadores, funcionários da casa, a imprensa, munícipes, ouvintes, agentes culturais, meus colegas servidores. Dr. Paulo esqueceu de nós aí, mas sou servidor e antiguinho da prefeitura, mais de 30 anos aí como servidor. Nós estamos aqui com o projeto de lei da Prefeitura Municipal, que concede os reajustes, e falaremos já deles, de 0,01, um centésimo. Quem ganha R$1.000 vai ter R$10 de aumento. Mas antes eu gostaria de cumprimentar também o Vôlei de Bauru, Consilig Bauru, através do Rodrigo Reinaldo Mandalite, o Adriano Putinelli, o técnico Chico, pela brilhante conquista da Superliga B. Agora o nosso time bauruense estará no topo da Liga Nacional, disputando a Superliga A. Mais uma conquista do esporte bauruense. E o que a gente observa nessas conquistas é que todas elas têm uma característica em comum. Tem sempre uma empresa privada aliada a uma competência esportiva na cidade. Infelizmente, falta um pouquinho de intervenções ali nessa parte competitiva e nesses bons resultados esportivos aí, uma intervenção um pouco mais profícua aí do poder público nesta linha competitiva. Eu vou iniciar minha fala hoje um pouco indignada, porque hoje de manhã eu acompanhei através de uma rede social uma música, um funk, de um garoto de 13 anos de idade, e eu não vou nem citar aqui o nome, a alcunha dele, o apelido, para não evidenciar mais, mas é uma música totalmente promíscua. É uma música que beira a pornografia, com esse garoto cantando, algumas meninas cantando e dançando daquela forma totalmente agressiva, fazendo simulações de sexo. A música e a letra versam sobre isso o tempo todo, se é que dá para chamar de verso, né, esse tipo de música. E me indignou bastante, porque eu não consigo entender como é que funciona a nossa política, a nossa governança em relação a isso, porque nós temos aqui no Brasil, parece que é uma política da contracultura. Se por um lado essas coisas são permissíveis, de um outro lado fecha-se uma oficina cultural. Então, como é que pode uma criança de 13 anos de idade colocando um funk numa rede social, com 5 garotinhas, falando diversas frases obscenas, fazendo gestos obscenos? Isso é permissível, né? E eu estou falando isso tudo porque aqui no Brasil é interessante que como a gente exerce, ou pelo menos a política governamental exerce essa contracultura e essa contra-educação. Nós estamos falando de o fechamento de uma oficina cultural e, ao mesmo tempo, se assiste isso e não se toma nenhuma medida, né? É o que a gente acompanha nesse país. Um dos países mais ricos do mundo, onde se pagam impostos absurdos, mas que é tudo roubado, é tudo desviado para frigoríficos de filhos de mandatários, dinheiro é desviado em mensalões, em petrolões, em metrô, e não se tem dinheiro para a cultura, e não se tem dinheiro para a educação, e não se tem dinheiro para pagar o funcionalismo de uma cidade. Então, o que acontece no nosso país é uma crise, como eu falei já na semana passada, anunciada. Porque nós temos 2 tipos de crise.
A crise que não é anunciada é aquela que vem através de uma catástrofe. É que vem através de um tsunami, de um tornado, né? Algum tipo de evento que provoque uma crise, um terremoto, ou a crise anunciada. A crise anunciada é essa que a gente sabe que vai acontecer e que é só uma questão de gestão e de administração para se preparar para ela. Todos nós sabíamos que o Brasil concorria a essa crise. Com todos os desmandos que foram praticados nos últimos anos pelo governo, era fatídico que nesse ano nós tivéssemos uma crise aqui. Então era só uma questão de se preparar. Porque afinal nós sabemos quem administra uma cidade. Quem administra uma cidade é o prefeito. Mas quem cuida de fato é o servidor. É o servidor municipal que cuida da cidade. Somos nós que cuidamos dela. O prefeito é um mero administrador. E se existe uma prioridade nos pagamentos, é o funcionalismo. Que se parem as obras, que se parem os investimentos que não são tão prioritários, mas que se atenda o funcionalismo, porque, como sempre, é onde rói a corda e é quem mais sofre. O funcionalismo é o lado fraco e é o lado que não pode, nesse momento, pagar o pato. Nós assistimos, inclusive, em relação ao Vale Compra, os inativos serem onerados, quando ele mais necessita, quando ele mais precisa. Quando ele precisa dos seus medicamentos, quando ele está aposentado e carece de recursos, vai onerá-lo? Então é uma política equivocada. Outra questão é em relação a esses abonos. Todos nós sabemos que o abono não é incorporável. Então, na verdade, é uma coisa que a qualquer momento pode ser retirada. É um paliativo. O abono é um engano. É um remendo. Não é algo que é efetivo dos nossos salários. Nós queremos os reajustes como tem que ser feito. Ou seja, no mínimo, a correção da inflação. No mínimo, a correção da inflação. E o pior de tudo é que a gente sabe que uma greve acaba penalizando todos nós, inclusive nós, funcionários. Meu lixo está acumulado lá. Já tem chorume na porta de casa. Aliás, na porta de casa da vizinhança toda lá. Então, essa última instância, que é a greve, infelizmente, ela acaba penalizando toda a comunidade. É um último recurso, deve ser evitado ao máximo. E é uma confrontação que não deveria existir. Porque essa confrontação tem que acontecer todos os anos. O administrador de uma cidade, ele tem que estar preparado para essas situações. O funcionalismo, como eu disse já, que é quem cuida da cidade, é a classe que tem que ser atendida. O que dá sustentação a uma cidade são os seus funcionários. São eles que cuidam da cidade propriamente dito, e não o mero administrador que é o prefeito. Então, nós já tínhamos uma situação assim, crítica nas UPAs. Agora agravou-se. Nesse final de semana nós acompanhamos aí pelo noticiário todas as UPAs superlotadas. Agora a situação do lixo. Com isso agrava-se a situação da dengue e nós vamos entrando num processo de crise contínua que tem que ser revertida. E o que a gente espera são intervenções mais rápidas, porque o que nós temos sentido, infelizmente, é muita morosidade do poder público na resolução desses problemas que são emergenciais. Eu gostaria de cumprimentar a mobilização dos funcionários. Isso é muito importante. O que não pode é ficar cada um no seu canto esperando que as coisas aconteçam naturalmente. Parabenizo a mobilização de todos os funcionários, sejam bem-vindos a essa casa, estejam sempre prontos a debater e saibam que tem aqui respaldo de todos nós vereadores. Muito obrigado.